Oi, mulheres queridas, como vocês estão? Estamos aqui para mais na verdade é o último, depois a gente vai ter só um fechamento do nosso estudo que foi sobre esse livro, né? As 4 estações do casamento, os Gary Chapman. E hoje eu quero falar para vocês aquela estratégia que ficou pendente aqui, que se chama Ouvindo com Empatia. Mas antes, as condições são as mesmas daquele último vídeo, tá? Maquiagem, a pele lascada, essa sou eu, tá bom? O momento que eu tenho pra gravar é agora, né? Que eu tô sem os 2 meninos, que fazem mais barulho, a bebezinha tá dormindo, mas tem todo aqui um som externo, relevem, foquem no que a gente precisa conversar aqui, tá bom? Então, nós vamos falar sobre ouvir com empatia, que é uma ferramenta maravilhosa. Difícil, já devo dizer que é difícil. Se você não gosta de coisa difícil, você já tem que desistir agora. Mas os resultados são maravilhosos. Quando a gente começa a se comunicar melhor no nosso relacionamento conjugal, no nosso casamento, é quando o nosso casamento melhora significativamente. Quase que não sai. Por quê, gente? Porque a comunicação é a alma das pessoas. Nós somos seres comunicativos. Se a gente pensar lá em Adão e Eva, lá no Éden, todos os dias Deus vinha conversar com eles. Isso revela uma necessidade, uma configuração natural que nós temos de nos relacionarmos e de nos comunicarmos. Porém, é também, ao mesmo tempo que a alma do casamento, eu vejo que também é o calcanhar de Aquiles dos relacionamentos. A maior parte dos problemas dos casamentos se resolveriam com casais dispostos a aprenderem a se comunicar. Porque sim, se comunicar bem, com eficácia, é uma opção, não é algo natural. Como eu sempre digo aqui, as coisas não vão se ajeitar naturalmente. As coisas vão piorar naturalmente. Eu preciso opinar, eu preciso decidir, eu preciso querer que as coisas melhorem, né? E olha que coisa boa. Como ela é uma opção, deixa eu só ajeitar aqui. Ops. Meu pai. Desculpem. Fui tentar melhorar, fiz piorar. Deixa assim mesmo. Como ela é uma opção, gente, ela pode ser aprendida. Ela pode ser treinada, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser melhorada, tá bom? Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão da comunicação. Como que anda a sua comunicação? Eu percebo que quando eu estou na fase de outono ou as fases que eu já estive no inverno do meu casamento, sabe como que é a comunicação? A gente começa a falar e já se transforma numa discussão, não é assim? Já se transforma em briga. Já se transforma, um começa, o outro já responde lá, e você não faz nada direito, e a gente quer falar uma situação que vira assim, nossa, se eu soubesse eu não tinha falado nada. Não é assim? Aqui também é assim, já foi assim. É possível quando a gente decide, esse capítulo desse livro me fez assim pensar muito nisso, refletir muito nisso, que é possível quando a gente decide se comunicar eficazmente com o nosso cônjuge e não dar brecha, né, para as coisas piorarem por conta da nossa comunicação, tá bom? Esse é um assunto que tem livros, inclusive, e eu sugiro aqui, gente, os livros, eu acho que são uma das melhores ferramentas que nós temos para a gente aprender, porque a gente não vai ter contato, né? Eu moro aqui onde o vento faz a curva de longura dos grandes centros. Quando que eu vou ter acesso a congressos, a pessoas, né, assim, presencialmente? Não tenho. A internet é muito boa, sim, mas os livros são sensacionais. E tem livros só sobre comunicação de casamento, assim. E os melhores são os livros cristãos, porque a palavra de Deus tem as instruções necessárias que nós precisamos, né? E para embasar esse capítulo, eu anotei um versículo aqui que eu estava meditando esses dias, lendo, até anotei aqui no meu planner. Olha aqui, lá em Provérbios, capítulo 25, versículo 11, ele diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. O que são maçãs de ouro e salvas de prata? Era um arranjo, né? Uma bandeja de prata e as maçãs de ouro como um enfeite caríssimo, utilizado na época lá dos palácios, né? Que foi escrito
por Salomão. Então, uma coisa preciosíssima, uma coisa de grande valor, uma coisa perfeita, bela, né? Sensacional. E essa é a comparação feita com a palavra dita a seu tempo. Se você quiser estudar sobre palavras, sobre resposta, sobre a mulher rixosa, a mulher que fica reclamando, a mulher que fica falando sempre a mesma coisa, em Provérbios é cheio de versículos, né? Eu tava vendo se era a Alice que tava chorando, mas é o vizinho. Cheia de versículos sobre isso. Então, a palavra dita a seu tempo, ela tem um poder enorme, né? E também, como diz lá em Tiago, todos nós devemos ser prontos para ouvir e tardios para falar. Esse versículo também tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Não é à toa que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, isso deve dizer alguma coisa. É pra gente ouvir mais e falar menos. Então, a gente tem que estar sempre pronto a ouvir. E demorar a falar. Ouço primeiro, depois eu falo. Eu não sei se são vocês, né? Isso também vai muito de temperamentos. O meu temperamento, ele é mais explosivo, ele responde mais rápido. Então, isso é uma dificuldade, eu tenho que me controlar, porque eu estou sempre pronta a falar. Dificilmente a ouvir naturalmente. Então, a gente precisa se esforçar. Mas ouvir com empatia, né? Ouvindo com empatia é a ferramenta que vai nos ajudar a consertar, a melhorar a nossa comunicação no nosso casamento. O que é empatia? Talvez você já saiba, mas vou dizer aqui. Empatia é você se pôr no lugar do outro. Então, eu vou ouvir e eu vou tentar, isso é um exercício, né? Eu preciso praticar, me colocar no lugar do outro. Eu vou pensar naquilo que ele está falando, não contra mim. Nossa, ele está falando isso contra a minha pessoa. Não, ele está falando isso. Eu quero ouvir o que ele está dizendo. Eu não quero imaginar coisas com a minha cabeça. Ai, mas você está falando isso por conta disso, nanana, e a cabeça da gente viaja. Não. Ouvir com empatia também eu vou ouvir o que você está falando. Eu quero saber o que você está falando. Eu não preciso ficar fazendo subjeções da minha cabeça, opiniões, não. Na verdade, esse é o modo egocêntrico de eu ouvir. Então, o cônjuge está falando e nós sabemos que os homens falam menos do que nós, né? Eu sei que tem algumas mulheres que são mais caladas. Não é o meu caso, eu sou mais falante. Mas tem mulheres que são mais caladas naturalmente. E homens que são naturalmente mais falantes, né? Personalidade, temperamento, de novo. Mas naturalmente as mulheres falam mais, né? Elas se expressam melhor. Elas conseguem dizer mais o que elas estão sentindo, né? Estão mais insatisfeitas. Isso é natural. Então, nós devemos prestar atenção como é que nós ouvimos. Não vamos ouvir de um modo egoísta, egocêntrico. Ou seja, você está falando isso, mas você não está pensando em mim. Ah, você está falando isso baseado naquilo outro que a gente passou. Não. Vamos desenvolver o poder de ouvir com empatia, ou seja, por que você está me falando isso? Não como uma provocação, mas eu quero mesmo saber o que está acontecendo. E a pessoa vai dizer, eu vou ouvir aquilo, é aquilo que ela disse. Eu não vou fazendo suposições, eu não vou fazendo pré-definições, né, coisas, nossa, e aí é aí que começa a desandar a coisa. Então, eu preciso desenvolver essa capacidade de ouvir com empatia. Por que você está me falando isso? Eu quero realmente entender. Sabe, mulheres, eu vejo assim que muitas vezes, nós somos o empecilho para o nosso esposo na questão da comunicação. Porque nós não ouvimos, né? Nós não ouvimos. Nós sempre temos uma subjeção, uma resposta, uma desculpa, uma acusação. Então, nós precisamos ouvir mais, nós precisamos nos calar, esse exercício. E é nos calar mesmo, não é, eu não vou falar, mas por dentro eu estou... Não, é nos calar mesmo, né? É escutar de verdade a pessoa, e estar ali olhando nos olhos e escutar.
tá bom? Mas assim, existem... Você pode até falar assim, mas você fala isso porque você não conhece meu marido não se comunica de jeito nenhum, meu marido não conversa, ele conversa com as pessoas de fora, mas comigo ele não conversa. O Gary fala de algumas coisas, eu vou trazer elas aqui, e ele fala 3 motivos, basicamente, porque um homem, um marido, né, não vai conversar, ou cônjuge, mas nós somos aqui um grupo de mulheres, então vamos falar dos nossos maridos. Então, talvez ele não tenha sido incentivado quando criança. E aí é uma coisa boa para nós, mães de meninos, para nós ensinarmos os nossos filhos, ser natural. Eu sei que os meninos, desde criança, eu percebo isso com os meus aqui, eles não são naturalmente comunicativos para falar o que eles estão sentindo, por exemplo. Mas isso é ensinado. Então, nós podemos, desde pequenos, né, a gente que é mãe de menino, falar para ele desenvolver isso, dar esse espaço, né, ter esse momento. Então, talvez o seu marido não tenha sido incentivado quando criança a falar. Isso é uma desculpa para ele não conversar? Não, não é. Ele pode aprender. Mas isso é uma realidade, pode ser. Uma outra coisa, e aqui eu vejo muito comum, muito comum, os homens não vão falar, o meu marido talvez não se comunique comigo, porque toda vez que ele vai falar, ele é desprezado. Toda vez que ele vai falar, ele é ignorado, ele é desconsiderado. Então, por que eu vou conversar com uma pessoa que, no fundo, nem quer saber realmente o que eu acho? Né? Ela pergunta, como é que você tá? Quando o coitado resolve vencer a barreira para falar, aí você fala, não é só isso. Mas aí tem. E aí, ó, começa a mulher a falar. A Bíblia até fala que é melhor o homem morar, né, no canto do eirado, ou seja, lá na cumieira da casa, do que uma mulher rixosa, uma mulher faladeira, uma mulher que fica... É muito chato. Então, a pessoa, ela fica assim, eu falei, mas quando eu fui falar foi pior, então o que eu vou fazer? Eu vou me calar. Se o trem vai ser difícil eu falando ou ficando quieto, eu vou ficar quieto. Pra que falar? Não é assim? Muitas vezes pode ser essa a razão. As falas dos nossos maridos não são consideradas, a gente não considera, a gente acha que é idiotice, que não é assim não. Tem mais coisa aí que você não tá me contando. E aí ele não vai falar mesmo. Ou a terceira coisa, que eu vejo que essa segunda e essa terceira são muito comuns, e aqui é o exemplo, depois eu vou dar entre eu e o Marcos, ele chama assim de mar morto. Existem pessoas que na questão de comunicação elas são mar morto ou riachos vibrantes. O mar morto, se você já estudou um pouquinho, né, ele é lá, fala mar, mas ele não é um mar, ele é um lugar onde ele não tem saída. Ele recebe água da região, mas ele não deságua em lugar nenhum, né? Ele não é um mar mesmo, ele é como se fosse um lago. E ele é morto, tadinho. Além, chama morto por conta da concentração de sal, que lá não tem vida, né? Sem peixes e algas, etc. Mas ele é morto também porque ele não vai para canto nenhum, ele fica lá parado. Olha, são as pessoas que não falam. Para essas pessoas está tudo bem ficar em silêncio. Elas ouvem com a maior, entendeu? Marcos é assim. Ele ouve muito bem. Ele às vezes até pergunta qual a sua opinião, né? Você pode perguntar para ele qual a sua opinião. Se ele não tem opinião, ele é um mar morto. E existem os riachos vibrantes, que são o quê? Aqueles riachos lindos, né? Movimentados, que têm opinião para tudo, que estão sempre falando, sempre falantes. Ele fala muito, ele se expressa, ele se comunica, ele entrega, ele fala e tal. E o que acontece, queridas? Normalmente, um mar morto se casa com um riacho vibrante. Por quê? Porque quando nós estamos namorando, todo mundo sabe que, olha, o namoro é a coisa maravilhosa. Tudo é perfeito no namoro, não é verdade? E aí o mar morto sai, né? Sai para jantar com uma pessoa, a mulher do riacho vibrante. E ele fica encantado, porque ele não precisa falar. A mulher fala por ele. Olha que coisa maravilhosa. E ele fica, poxa, é isso. Nossa, só ouvindo. E a mulher, né, o riacho vibrante, ou vice-versa, né, mas a mulher riacho vibrante, ela fica maravilhada, porque ele é um ótimo ouvinte. Tudo que a pessoa, um riacho vibrante, quer é um mar morto para ouvir. E aí eles se casam. E o que acontece? Problemas. Porque depois de algum tempo, o riacho vibrante vai reclamar do mar morto, que você só escuta, que você não fala nada, que você não tem opinião, não é? E aí o coitado do mar morto, quando ele resolve reclamar, ele vai falar, você fala demais, você não para de falar, você não dá espaço, e aí a gente tem uma confusão.
Mas o que que a gente pode, o que que tem de esperança? Os mares mortos, né? A pessoa de mar morto, ela pode aprender a ter vida, ela pode aprender a se comunicar, a falar um pouco mais, se ela entender que aquilo é importante para o cônjuge. E eu vejo isso com o Marcos, assim, ele sabe que é importante essa conversa, assim, e que eu gosto de conversar. Mas eu sempre volto e meia falo para ele, nossa, muito bom para você. Ele vive muito bem sem dar opinião sobre nada. Ele fica muito tranquilo. E o meu filho do meio, Tito, eu acho que ele vai nessa também. Ele vai ser um mar morto. Não precisa opinar sobre nada, a vida está muito bem em silêncio. Mas ele aprendeu a se comunicar, ele ele sabe que isso é importante para o nosso relacionamento. Assim como eu aprendi que eu não posso falar muito. Se já que eu sou casada com um mar morto, eu preciso falar menos para que dê espaço para ele falar mais. E eu acho que o meu filho mais velho, o Miguel, provavelmente será um riacho vibrante. E a possibilidade de ele casar com uma mulher mar morta é muito grande, porque esses opostos, eles são, nossa, tudo que eu não sou, ele é. E isso me atrai para um momento, né? Mas então, como que eu posso melhorar a minha comunicação? Como que eu posso, o que que eu posso fazer para melhorar isso, né? Como que eu posso comunicar com eficácia, aprender a me comunicar com eficácia? Primeira coisa, eu preciso desenvolver uma atitude genuína de compreensão. Queridas, e vamos ser bem sinceras, muitas vezes nós estamos escutando o nosso cônjuge, mas sem querer ouvir, né? A gente não está interessado mesmo. No fundo, a gente não quer entender. Então, é isso que a gente precisa vencer genuinamente. Nós precisamos, isso é a atitude de pessoas maduras, casamentos que querem amadurecer. Precisa decididamente desenvolver, né? Entender o porquê que aquela pessoa está comunicando daquele jeito. Nossa, por quê? Por que a pessoa está comunicando aquilo? Eu quero saber, eu quero entender. Né? Eu quero entender o que a pessoa está sentindo de verdade. E aí já vem o segundo ponto, sem julgamento. Optar por guardar o julgamento sobre as ideias do meu cônjuge não são as minhas opiniões. Eu não quero falar sobre mim.